Tá ali, né? Show de bola. Vamos aí agora gravando, para depois você assistir. Joia, eu coloquei na tela aí uma apresentação. Vocês conseguem visualizar? Pode só dar um tchauzinho aí, ou um joinha, eu consigo visualizar. Aparece para vocês? De boa? Joia, Gabriel falou que aparece. Eu, Gabi. Bora lá. É chegado o momento, então, ó, de você fazer aí a defesa do seu TCC. Então, nós passamos por um processo onde você desenvolveu uma atividade 1, enviou, garantiu os pontos. Desenvolveu uma atividade 2, enviou, garantiu os pontos. Então, se você está habilitado a defender, é porque você alcançou 2.000 pontos no somatório, né? No mínimo 2.000 pontos, e você não zerou a atividade 2. Então, só está na banca, só vai defender quem tiver esse pré-requisito. Não zerou a atividade 2 e tem um somatório de 2.000 pontos ou mais, né? A gente está esperando que você tenha 6.000, né? A gente sabe que às vezes é difícil, né? Na correria, conseguir os 6.000, tranquilo. Eu entendo também que você já postou o seu TCC, ou o seu artigo, ou a sua monografia do direito, em PDF, lá no portal. Tem uma atividade de defesa lá, que é onde você vai colocar aqui, ó, esse amarelinho aqui, ó, no ABA, você vai enviar a versão final da monografia, do TCC, do artigo, em formato PDF, para que o seu coordenador possa lançar a sua pontuação na banca. Então, o coordenador só consegue lançar a pontuação se você postar lá até a semana que vem, né? Tem um limite lá, a versão em PDF. Esqueceu de postar, postou em Word, postou criptografado, não fez o que tem que ser feito, o coordenador não consegue te dar nota, você vai ficar com a banca zerado, beleza? E aí pode ser que você seja reprovado por causa de uma coisa simples, que era postar em PDF. Não tem segunda chamada, não tem exame final, não tem como abrir de novo. É um repositório, né? Onde o seu TCC fica armazenado em PDF. Combinado? Então, chegou o momento, essa atividade será organizada por seu coordenador de curso, de acordo com a proposta de apresentação definida e seguindo um cronograma específico. A gente já tem, né, as bancas montadas aí. Daqui a pouquinho eu mostro para você, só para você saber como é que você vai identificar lá o seu nome, o seu horário, tá bom? Seguindo, nós temos aí, ó, vários cursos esse semestre, é um dos maiores até agora. Administração, ciências contábeis, educação física, engenharias, pedagogia, enfermagem, direito, farmácia e psicologia. Eu esqueci de alguém aí, depois vocês me lembram, mas eu acho que está todo mundo aí. E a gente vai precisar de acompanhar as bancas, né? Administração, ciências contábeis e psicologia e pedagogia, o coordenador é o professor Ricardo Salles. Educação física e enfermagem, coordenadora, professora Lívia. Direito, professor Rodrigo. Farmácia, professor Rondinelli. E as engenharias, o professor William. Eles são responsáveis pela sua banca, tá joia? Então, eles é que passam as datas, eles é que colocam os nomes de vocês, eles que escolhem os professores que estarão na banca, tá bom? É um professor, normalmente, do seu curso, um convidado externo, ou 2 professores do curso, para acompanhar a sua apresentação. A banca, ela é pública. Então, qualquer pessoa pode assistir à sua banca no dia. Os seus colegas que estiverem lá, seus pais, amigos, colegas, né? Quem tiver interessado, né, naquele assunto, naquela apresentação, pode assistir normalmente, tá bom? Não fique acanhado lá se aparecer alguém na sala junto com você. É uma sala de aula, onde você vai estar lá com os seus slides, né? Em pendrive, colocar no computador, entregar suas vias impressas, né? Se não tiver entregue antes, eu vou falar já já sobre isso também. E aí você vai defender num tempo, né? Que a gente tem já disponível para isso, bem tranquilo. É a cereja do bolo de todo o seu trabalho de TCC 1 e TCC 2, tá joia?
Quando vai acontecer isso? Nos dias 14, 15, 16 e 17. Então, dia 14 é uma quarta-feira, dia 15 é uma quinta, 16 é sexta, 17 é sábado. Nesses dias vão ocorrer as bancas. Ah, professor, mas o meu é que dia? Segunda-feira, eu já vou enviar no grupo TCC2 um PDF de cada curso. Então, lá você vai conseguir identificar o seu nome lá. Tá joia? Depois, o coordenador deve afixar também lá no mural do seu curso. Ali no primeiro andar, naquele perto do banheiro, tem os murais ali dos coordenadores. Ele deve afixar lá também para vocês essas bancas. Então, você vai ter uma semana inteira e a outra semana ainda para ver qual dia que você vai estar, né? Porque a gente vai ter provas até o dia 7. Você vai ter uma semana e meia ainda para identificar o seu dia direitinho, o seu horário, pedir liberação no trabalho, né? Marcar viagem para depois, marcar um churrasco para a família. Você vai ter tempo de sobra para organizar tudo isso, combinado? O horário de realização segue sempre esse roteiro padrão, ó. Quem estiver na banca de manhã, começa às 8 horas e vai até no máximo às 11. Quem tiver à noite, horário de aula normal, de 19 às 22. Quem tiver no sábado, de manhã, 8 às 11. Quem tiver no sábado à tarde, 1 às 4. Então, vai seguir esse roteiro aí. Mas que hora que eu tenho que chegar, professor? A gente pede que você chegue 30 minutos antes, para você se ambientar, né? Vai ter uma salinha lá para você, com água, você ver se o seu pendrive está funcionando, se acalmar um pouco também, né? Ir no banheiro. Então, meia hora é um tempo bem tranquilo para que isso aconteça de forma normal, né? Bem tranquilo. A apresentação é presencial, então você precisa estar lá, né? Não existe nenhuma outra forma de apresentar online aí, tá bom? O formato é através dos slides que eu já disponibilizei para vocês no último sábado, que a gente chama de template, né? E o tempo de apresentação, ele tem a duração de 10 minutos, mas pode ter uma tolerância de mais 5 lá na sua banca, eles vão te explicar também, tá bom? O que você vai ter que fazer essa semana, a partir de segunda-feira, dia 29, até a sexta-feira, dia 2? Enviar para os e-mails dos professores da sua banca o TCC em PDF, aquele que você depositou lá no portal na atividade de defesa, tá joia? Então, você tem um limite aí até o dia 2, sexta-feira, 23h55. Ah, professor, mas o tutor ainda não me respondeu. Tudo bem. Quem enviou no dia 23, o prazo máximo do tutor é dia 1º de janeiro. 1º de junho, desculpa. Então, ele vai te devolver na quinta-feira. Então, assim que ele te devolver, você transforma ele em PDF e envia para o professor da banca no outro dia, no mesmo dia, tá? Fique à vontade aí. Mas você vai ter mais de 24 horas para fazer isso. Só quem deixou para o último dia, né? Eu sei que aqui, por exemplo, todos vocês mandaram antes, pelo que eu lembro lá. Todos vocês já devem até estar com as correções, né? Com arquivo em PDF. Não esqueça de postar também lá no repositório do portal na atividade de defesa, tá bom? Então, a versão final é em PDF, tá bom? E no dia que eu for apresentar, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que levar 2 cópias encadernadas para os professores da banca. Então, são 2, porque são 2 professores. E os seus slides no pendrive. Joia? Essa é a padronização da apresentação. Agora eu vou te passar as exceções. Vai ficar gravado aí também, para a gente poder identificar depois, né? Quem perguntar, só assistir o vídeo e identificar, porque são vários cursos, né? Por exemplo, olha, vou pegar aqui primeiro, vou ver aqui da coordenadora, professora Lívia. Os alunos do 10º período que estão no estágio hospitalar deverão entregar para a professora Camila até o dia 2, sexta-feira, essas 2 cópias encadernadas. Aos alunos que não estão no estágio hospitalar, vai entregar na coordenação do curso de enfermagem e de educação física.
Tá joia? Então, enfermagem e educação física. Tem que entregar antes da banca. Até o dia 2, sexta-feira. Aqueles que têm estágio vai entregar para a professora Camila. Aqueles que não têm estágio vai entregar na coordenação de curso. Ok? Fecha parênteses aí. Enfermagem e educação física. Agora, as engenharias. As engenharias é o professor William. O William pede que seja entregue até o dia 2 também, sexta-feira, né? Lá no SAA. Pode entregar para qualquer pessoa que esteja no SAA, porque vai ter uma lista lá para vocês. Ok? Então, esse aí é o das engenharias. Professor Ricardo, e aí você vai ter a banca de administração, ciências contábeis, psicologia e pedagogia. Pode ser levada no dia da apresentação. Então, isso que está no slide que você está vendo aí, vai servir para psicologia, contábeis, administração e pedagogia. Pode levar as duas cópias no dia mesmo da sua banca e entregar lá para o seu professor. Beleza? Fecha aí o parênteses, administração, contábeis, psicologia e pedagogia. Agora vamos ver aqui o professor Rondinelli. Um momentinho aqui. O dele é áudio, deixa eu ouvir o áudio dele. Professor Rondinelli, farmácia, também tem que ser entregue no SAA até o dia 2, sexta-feira que vem. Combinado? Então, essa semana você já providencia 2 cópias encadernadas do curso de farmácia, né? E deixa lá no SAA, também vai ter uma lista lá para você. Quem ficou faltando? Ficou faltando o professor Rodrigo. Direito. Vamos ver aqui. Rodrigo. Direito. Eu ouvi também que o dele é um áudio. A banca de direito, o professor Rodrigo, também tem que ser entregue antes da banca, até o dia 2, sexta-feira, na coordenação do curso de direito. Tá joia? Então, direito, entrega na própria coordenação, né? Tem a coordenação separada lá de vocês, né? E até o dia 2, sexta-feira que vem. Combinado? Então, esse que está no slide aqui, ó, no dia da apresentação, deverá levar 2 cópias encadernadas. Vale apenas para administração, contábeis, psicologia e pedagogia, que são os cursos do professor Ricardo. Os outros todos pedem que seja entregue antes da banca. Aí é só você assistir de novo o vídeo nesse pedacinho, identificar qual é o seu curso e fazer exatamente como tiver lá. Combinado? Seguindo. Ah, tá. Outra coisa. Normalmente, trabalhos acadêmicos, a regra geral, né, pelas normas, é que seja impresso uma folha, não pode ter frente e verso, né? Só um lado da folha. Mas eu conversei com os coordenadores para que ficasse mais barato para vocês, né, mais econômico, que pudesse imprimir frente e verso. Todos concordaram e autorizaram, então vocês podem imprimir frente e verso, tá joia? O que você vai depositar lá no portal, ele vai estar, né? Se o coordenador quiser imprimir para alguma coisa, ele vai imprimir só um lado para guardar na biblioteca, né? Para fazer alguma ação aí com o seu TCC. Mas o que você vai apresentar, né? Ou no dia, ou entregar antes lá no SAA, nas coordenações, pode ser frente e verso. Vai diminuir pela metade o seu gasto, né? De impressão aí, tá bom? De nada, né? Bom, pontuação. Sem nota na banca de defesa. Quem é que vai zerar a banca de defesa? Ninguém. Porque todos vão saber o que tem que fazer, não é isso? Mas quem não assistiu o vídeo, quem não preocupou, chegou lá, caiu de paraquedas, né? Ele está sujeito à reprovação, mesmo que ele tenha obtido 6.000 pontos na parte escrita. Por quê? Porque ele vai lá e não comparece no dia. Então, ele não foi
na defesa. 0 na defesa. Ele apresentou, porém, não obedeceu o tempo mínimo de 8 minutos. Não vale se você apresentar com 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vale. Só vale a partir do 8º minuto. Então, tem que treinar para você falar mais de 8 minutos no mínimo, tá bom? Se você fugir do tema, o seu TCC é sobre auditoria. E você chegou lá e explicou um monte de coisa sobre futebol. O VAR, né? As apostas no futebol. Você fugiu do tema. Também 0. Ou se você tiver feito plágio. Tá bom? Cuidado aí, né? Com temas parecidos. E aí o seu colega fez o seu slide, fez o dele, ficou igualzinho. E aí, coincidentemente, vocês caíram na mesma banca e o pessoal vai descobrir e vai zerar a sua banca, tá bom? Cuidado aí. Seguindo. Como é que é a pontuação, professor? O que eles vão analisar? O que eles vão pontuar lá? De 0 a 40 pontos. Esse 40 significa os 4.000 pontos, tá bom? É peso 4 a banca e peso 6 a parte escrita, não é? Aí ele reduziu aqui para 40 para facilitar, mas equivale a 4.000 pontos. O TCC responde ao tema proposto? A sua banca vai avaliar de 0 a 7 pontos. Que é o 700, né? A conclusão responde aos objetivos propostos? A mesma pontuação. O aluno apresentou domínio teórico do tema de 0 a 15 pontos, ou 1.500, né? Os recursos utilizados, ou seja, que você apresentou, né? Na introdução, nos objetivos, cada um daqueles slides, estava de forma conectada, clara, você vai ganhar de 0 a 3 pontos, ou 300. Você tinha clareza? Você tinha assertividade ao falar, ao apresentar? 0 a 5 pontos, que equivale a 500. E você tinha uma postura oral, gestual e comportamental adequada? De 0 a 3 pontos, né, que equivale a 300. Então, tá aí para vocês. Vocês podem depois ver o vídeo de novo, salvar essa tela, tirar uma foto, entrar com isso na sua cabeça, né? Mergulhar nisso daqui, para que você veja aí a pontuação e você tem condições de conseguir, né? Dominar o assunto, você tem total condição de conseguir. Né? Apresentar uma conclusão que tem a ver com os objetivos, né? Responder o tema, ser claro na hora de falar, tudo isso você consegue tranquilamente. Talvez você vai ter uma dificuldade na postura, porque vai estar com receio, né? Tímido, tremendo, com balão de oxigênio, tudo bem. A gente vai entender, né? Por isso que a pontuação tem um peso até menor, né? Na postura de vocês. Mas os meus alunos sempre apresentam trabalhos. Todo semestre eu coloco eles para apresentar alguma coisa, para ir perdendo esse medo, né? Estar sempre na frente de sala de aula e tal. Então, se você ainda não passou por nenhuma experiência, né, desse tipo, treina aí com a família, com os amigos, namorado, namorada, faz aí um test drive antes, para você ver como você se sai, tá bom? Grava no celular o tempo, né, direitinho, o cronômetro, né, para você ter uma noção também do seu tempo, tá bom? Lembrando que quando você está fazendo isso, treinando, normalmente você faz em menos tempo. Lá na hora acaba que você demora mais um pouquinho, né? Porque lá na hora você está mais propenso, né? A se retrair, a esquecer, dar um branco, né? Essas coisas assim acontecem mesmo, tá bom? Então treina aí direitinho essa tela, vai ser muito importante para você. Seguindo, eu coloquei algumas dicas. Encontrei aqui 8 dicas bacanas, 8 dicas, né? Bacanas para você. Olha, assistir outras apresentações. Esse é interessantíssimo, ó. No dia que você for lá, você não vai ser o único, vai ter mais pessoas com você. Então, se você chegar e não for o primeiro, assista dos seus colegas. Pede para entrar na sala, senta lá no cantinho lá, fica, não intromete nada, não pergunta nada.
assiste tranquilamente, na hora que for sua vez, você levanta e vai lá e define. Você já vai ter uma noção até das perguntas que a banca vai fazer. 2. Administre o seu tempo. Então, você tem que ver quanto tempo você demora para apresentar. Isso aí você tem que treinar. 1, 2, 3, 4, 5, tanto que você achar necessário, até você conseguir entender que o seu tempo, né, está sendo de 10 minutos. Porque 10 minutos é a pontuação máxima. Se você fizer 8, 8,5, 9, 9,5, você vai ter uma pontuação um pouco menor. 11, 12, 13, 14, também vai ter uma pontuação um pouco menor. 10 é o ideal, tá joia? Quando chegar nos 15, que vai ter os 5 extra, a banca até vai te cortar. A banca vai falar assim, ó, acabou o seu tempo, já demos tempo extra e você não terminou, está encerrada a sua apresentação. Então, tome muito cuidado quanto a isso. Faça um bom roteiro. Quando você coloca no slide, tem muita gente que me perguntou isso. Professor, eu posso colocar tópicos? É o ideal. Porque os tópicos te remetem a um roteiro de apresentação. Você lembra, você visualiza o tópico e lembra o que você tem que falar. Então, o que você pode fazer para treinar? Coloca lá os tópicos, olha para ele e tenta escrever o que você falaria. Então, você vai conseguir treinar, né? O que aquele tópico te lembra de um bom roteiro de apresentação. Se você colocou muito texto, você vai ficar perdido na leitura dele. Vai ficar só olhando para a tela e não vai conseguir olhar para a banca de TCC. Tá bom? É outro problema que tem quando você enche de texto e aí fica preso a ele, né? Você quer ler aquilo tudo lá. E não é essa a questão. É para você apresentar a sua defesa de TCC, olhando para a banca, né? Acompanhando o que ela está entendendo o que você está falando, né? Então, é bom você ter um roteiro bem interessante quanto a isso. Seja objetivo. Não coloca muito texto no slide, né? Tem apenas lá tópicos, palavras-chave, uma frase curta, uma citação, uma coisa que te dê aí um guia para a sua apresentação. Então, objetividade é o principal. Adote uma boa postura. Por exemplo, vou chegar lá, vou cruzar meu braço e falar e pronto. Não é uma boa postura, né? Ficar com o braço cruzado para apresentar? Não. Presente, né, o braço solto, tenta também gestuar ali, né, dependendo do que você vai apresentar, não tem problema, fazer um gesto e tal. Lembra que seu braço deve acompanhar o seu raciocínio, né? Não exagerado, é claro. Então, é essencial que você tenha essa postura adequada e mostre para eles que você está dominando um assunto ali. Porque pensa comigo, quem fez o trabalho, você ou o examinador? Você. O examinador leu o seu trabalho uma semana antes. Você desenvolveu o seu trabalho 6 meses antes, né? Ou até mais, né? Porque o TCC1, né? Então, 1 ano antes, 12 meses antes. Então, você está muito mais preparado do que ele para poder apresentar. Ensaie a apresentação, né? Eu falei dela em todos os itens aí. Treinamento, treinar, ensaiar. E escolha uma roupa adequada, né? Pensa que o TCC é uma cereja do bolo, né? A apresentação. E ele é uma atividade formal, né? Então, você deve ir lá com uma roupa bacana, uma roupa que não vai te deixar desconfortável, né? Questão de movimentos, né? Então, a gente fala, os homens querem ir de quê? Não, pode, se quiser ir de terno, pode ir de terno, se quiser ir de gravata, pode ir de gravata, ou uma blusa social, né? Pode ficar à vontade também quanto a isso, mas vá com uma blusa bacana, uma coisa mais formal, né? Não vai de camiseta, bermuda, chinelo, não é isso. Não é um dia de aula, é o dia da apresentação da sua defesa de TCC. Deveria estar na sua cabeça que é um dia mais importante do semestre, né? É onde você vai concluir tudo que você pesquisou nesses 6 meses. Mulheres, né? Aí a Luana que me ajuda aqui nas mulheres, né? Uma blusa social também, uma calça jeans. Se optar pelo vestido, né? Uma saia mais longa um pouquinho, né? Evitar aí muito justo, uma coisa muito apertada, ou muito decote também, que você vai ficar preocupado ali na hora de gesticular, né? Não usar maquiagem muito carregada ou brinco muito grande. Não chamar atenção. Na verdade, o X da questão é não chamar muita atenção. Tanto para
pouca, pouca organização, né? Tipo assim, eu vou lá de camiseta, bermuda e chinelo, eu vou chamar atenção por estar muito aquém, né? Ou também muito exagerado, também chama muita atenção. Então, toma cuidado quanto a isso. Boné, nem pensar, né? Para os homens, chapéu também não, né? Combinado? E o último, a banca examinadora. Assim que você terminar de apresentar, eles vão fazer algumas perguntas para você. Duas, três, quatro, depende de cada banca, ou depende até da apresentação. Eu já participei de bancas que a apresentação era tão boa que não tinha para perguntar nada. Só tudo que eu tinha para perguntar, você me respondeu na banca. Então, estou satisfeito. Parabéns. Sucesso aí na sua carreira. Pronto. Vai ter gente que vai ouvir isso? Vai, muitos. Então, depende muito também da apresentação. Mas se ele perguntar também, tenta responder de forma objetiva, tá bom? Não é para discutir com a banca. Ah, bater boca com o cara e tal. Não. Se ele te fizer alguma crítica, receba ela. Se ele te fizer um elogio, receba um elogio. Né? Ali você está defendendo uma pesquisa que você fez e ele está ali para poder te examinar e lançar a pontuação para você. Então, não é um momento de debate, tá bom? Quando acabar, o professor encerrou a banca e tal, tal, tal. Aí você vai desligar, pegar seu slide, né? Aí você pode chamar ele num cantinho e falar, ó, a minha pesquisa não aprofundou, né, nisso que você perguntou, né? Peço desculpas de não ter conseguido, né, talvez levar você a entender o que eu falei, tal, 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 tudo bem, sem problemas, né? Vida que segue. Mas na hora você tenta responder para ele, se for o caso, você fala que não sabe, né? Não sei, eu não sei realmente, né? Se você puder fazer uma outra pergunta, eu vou tentar responder. Combinado? Aqui está o template que eu mandei para vocês, né? Introdução. E essa perguntinha, alguns me mandaram, professor, tem que deixar? Não, gente, aqui é só uma perguntinha para você saber o que colocar aqui, né? Então, essa perguntinha, o que me fez pensar no assunto, pode tirar daqui, tá bom? Essa daqui, ó, porque eu fiz a pesquisa, pode tirar daqui também. Como eu fiz, pode tirar daqui também. Combinado? Eu coloquei aqui de novo só para relembrar, reforçar isso aí com vocês direitinho. E eu trouxe aqui uma apresentação que eu montei, só para vocês serem a minha banca aí, para ver o que vocês acharam dela. Vou colocar aqui para vocês, ó. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, sobre o que eu falei? Tá de boa, tranquilo? Pode gravar que você pode assistir de novo, né? Aí fica bem interessante. Olá, Miriam, também? Agora que eu vi a Miriam. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma apresentação fictícia. Essa ela vai abrir. Apresentação. Então, suponhamos que eu fosse lá, né, do curso de contábeis, né? E o meu tema é importância e benefícios da auditoria interna para a gestão das organizações. Então, está aqui a minha capa. Eu sou o autor, tá vendo? Tiago Leal de Carvalho. Quem me orientou foi a tutora, a professora Luana Damasceno. Trabalhava junto com a Luana, a gente fazia junto o PCC, né? Ela precisou sair, que ela teve neném pequeno e tal. Minha introdução. Coloquei aqui um pequeno texto, um parágrafozinho de 3 linhas, ó. E a minha pergunta é problema. Então, né? Auditoria interna, realizada pelos profissionais, tal, tal. E, ao final, eu coloquei a perguntinha. Qual a importância e benefício da auditoria interna para a gestão das organizações? Isso aqui, gente, estaria lá no meu texto. Eu tenho essa contextualização, eu tenho essa pergunta. E quando eu for ler isso daqui, ou quando eu for visualizar isso daqui, eu vou lembrar tudo que tinha na introdução. Não sim exatamente nas mesmas palavras, mas eu vou conseguir conversar com a banca, tanto na contextualização da auditoria, quanto na pergunta, que é o problema de pesquisa, né? Então fica fácil de eu identificar. Não precisa encher aqui de texto que está na sua introdução. Basta um parágrafo que contextualize e a pergunta, problema, tá bom? Seguinte, objetivos também já estão lá no seu texto. Então, eu trouxe para cá o objetivo geral e os objetivos específicos. Isso aqui, inclusive, eu posso ler na hora, não tem problema nenhum, porque isso aqui tem que ser igual, né? Você pode pôr ele exatamente como está lá e ler exatamente como está lá.
tá bom? Não tem problema, não. Metodologia. Aqui você pode tanto ler quanto falar sem ler. Por quê? Porque você sabe o tempo que foi, últimos 10 anos, 20 anos, 5 anos, né? Você sabe que foi uma revisão bibliográfica, você sabe qual a palavra-chave que estava lá. Então, isso aqui você domina perfeitamente, tá? Quem fez o trabalho, né, gente, domina perfeitamente qualquer uma das 3 frases aqui. Então, na hora que apontar esse slide, você pode olhar para a banca tranquilamente e falar a metodologia sem precisar ficar lendo, combinado? Aí você vai mostrar segurança para a banca. Agora, aqui que é bacana, ó. Desenvolvimento. Lá no seu artigo, primeiramente o artigo, ele tem resultados e discussões. Lá na monografia do direito, ele tem capítulo 1, 2 e 3. Então, vocês vão ter aqui uma diferencinha na parte de desenvolvimento. Quem fez artigo vai trazer aqui discussões de autores. Quem fez monografia, igual o de direito, pode colocar 3 slides, cada um de um capítulo, tranquilamente, sem problema nenhum. Seus coordenadores já sabem, né, sobre isso. Então, eu coloquei aqui o meu como se fosse um artigo, olha. Uma frasezinha lá sobre a auditoria e tal, e uma citação. É interessante ter uma citação. A citação você pode ler tranquilamente, porque é uma visão do Franco e do Marra, né? 2001. Então, não vai ter problema eu ficar lendo ela, é uma citação. A citação vai te contextualizar alguma coisa que você vai lembrar de falar. Então, uma citação é um tópico bacana de ter no seu desenvolvimento. Poderia pôr mais uma aqui se eu quisesse, ainda tinha um espaçozinho embaixo, ó. Tá bom? Poderia ter mais uma citação aqui, deixa eu ver se eu coloquei na outra, ó. Pode ter mais um slide? Pode. Aí coloquei mais uma citação. Depois coloquei uma frase pequena que me lembrasse lá, né? Sobre planejamento, serviço de campo, acompanhamento. Então, você tem sempre que ser estratégico e objetivo aí na montagem do seu slide, tá bom? Professor, posso te mandar o slide para eu ver? Gente, quem já está comigo há mais tempo, me conhece, eu não costumo recusar nada. Ah, professor, custa nada o seu olhar. Beleza. Mas pensa que são 247, eu acho, alunos. Imagina se todos os 247 mandar para mim e achar que não custa nada eu dar uma olhada. É muita coisa. Então, provavelmente vai ficar alguém que eu não vou conseguir atender e tal, né? Então, procura montar com tranquilidade, não precisa de mandar para ninguém, coordenador, nem para o professor. Você manda para os professores da banca, é o TCC em PDF. A apresentação é uma surpresa sua. Você vai chegar na hora e apresentar para ele, tá bom? Mas se tiver muito inseguro ou muita dificuldade, ok, manda um zap para mim. A gente tenta orientar vocês também. Coloquei mais um slide, eu coloquei 3 slides de desenvolvimento. Tranquilo, sem problema. Esse aqui agora eu coloquei uma outra autora, né? É bom você também mesclar os autores, não colocar só a citação do mesmo autor, né? Coloquei agora do Dias. Uma frasezinha pequena e uma citação. Eu poderia ler a citação sem nenhum problema, tá bom? E, por fim, a minha conclusão. Eu coloquei ela em tópicos, olha, 1, 2, 3, 4 tópicos, onde eu ia começar a ler aqui, ó, e já identificar o que eu ia falar com a banca de cada um deles. Embaixo tem as referências, mas ela pode ficar também no slide à parte, se não couber, tá? Pode abrir um outro slide, referência, sem nenhum problema. É para colocar referência só do que está no slide. Então, no slide tinha o Dias e o Franco Marra. Somente os dois que eu vou colocar no meu slide, tá bom? Não é para encher de referências, sendo que você nem usou as referências. Por isso que é bom colocar pelo menos um ou dois, porque senão vai ficar um slide vazio, né? Se você não for referência nenhuma, fica um trabalho meio falta fundamento, né? Vazamento aí para o seu trabalho. Lembrando que você está fazendo uma revisão de literatura, então tem que ter pelo menos uma ou duas citações para ficar bacana no seu trabalho. E você conclui, tenta já identificar se deu os 10 minutos, lembra que eu falei? Se não tiver dado, e você chegou nesse slide, aí é sua hora de improvisar. Ah, como é que eu vou saber, professor? Você pode falar com a banca assim, professores, quando der 10 minutos, o senhor pode me sinalizar com a mão? Levantar a mão? Posso. Então, pronto.
Você vai estar apresentando tranquilamente, evita de levar relógio para você não ficar olhando toda hora para o relógio, né? Ou então deixa o celular assim num lugar que você olhou para ele, se visualizar a hora, pode. Mas se o professor levantou a mão, você sabe que deu 10 minutos. Se ele não levantou a mão, é porque não deu 10 minutos. Aí você continua falando outras coisas. Então, se você encerrasse aqui e ele não levantou a mão, você poderia agora trazer para ele uma visão de como foi o seu percurso no TCC. As minhas conclusões são essas, minhas referências são essas, tal, 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 tal. Atlas 2001. Acabei. O meu TCC foi de grande importância para mim, é a profissão que eu escolhi. Eu vou querer fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Minha expectativa é essa. E o TCC me abriu a mente, né, para pesquisa. Foi importante passar, né, por cada etapa, as pesquisas na biblioteca, né, as pesquisas no Google Acadêmico, os professores que me ajudaram, né, o professor Tiago lá nas aulas, meu professor de disciplina que também me orientou. Todo esse processo, né, eu percebi como é importante, né, a gente ter fontes de pesquisa, mais de um autor. Quando a gente vê uma citação de um autor, pode ser que o outro tenha um contraponto, pode ser que o outro tenha uma mesma fala, o mesmo entendimento. Isso te leva à solidez do que está falando, a entender, né, o contexto do que está falando. Você vai conversando sobre o processo do seu TCC. E se ele já tivesse levantado a mão, você encerra lindo, fino, linda, fina, e acabou a apresentação. Se você ainda tem um tempinho, você vai falando igual eu falei aqui, ó. Eu falei 2 minutos aqui, vocês não entenderam, eu contei aqui, ó. 1 minuto e pouco, esse finalzinho aqui falando com vocês. Então dá para você levar de boa. Não pode fazer menos de 8 minutos, tá, joia? Se você quiser pedir para ele levantar a mão por 8, também pode. E aí, professores, poderia levantar a mão, por gentileza, quando der 8 minutos? Eles vão fazer isso aí para você sem nenhum problema, tá bom? Outra coisa que eu falei semana passada é sobre o passador de slide. Eu não vou lembrar quanto foi que eu paguei. Eu comprei, na época, um passador, não sei se foi nesses sites de shopping virtual, né, na internet. Foi 30 ou 40 reais. Mas se você achar que é um valor alto para você comprar um, né? Olhe com o professor que vai estar na sua banca, se ele pode levar, ou ver com alguém da sua família, né, que tenha. Que é interessante que você vai passar mais tranquilo o slide, do que ficar toda hora andando até o computador para apertar o teclado. Beleza? Aí é só uma dica mesmo para vocês. Ah, professor, me empresta o seu. Imagina, vai ter, sei lá, umas 15 ou 20 bancas no mesmo dia, na mesma hora. Imagina a confusão que seria, né? Para ficar trocando o passador aí de um para o outro. Mas pode mandar. No e-mail que você mandar para os professores da banca, pode perguntar, né? Por gentileza, se vocês tiverem passador de slide, poderiam me emprestar, podiam levar no dia da banca, né? Tranquilamente, é isso aí. Beleza? Então, aqui finalizaria a minha apresentação. Agora eu vou mostrar para vocês como que vai estar as bancas. Ó. Vou colocar aqui, ó. Você vai aparecer para você um Excel. Então, esse Excel vai virar um PDF. E aí vai ter lá a banca do dia tal. Ana Carolina, Danilo, Emily, Gabriel. Eles vão estar com o professor Marcos, professor Sandro. Esse é o e-mail deles. No mesmo dia, outra banca, já com o professor William. Depois, uma outra banca com o professor tal. Então, vai ser um PDFzinho, onde você vai identificar aqui, ó, a banca, as horas, o nome e quem são os professores. Tá agora? E dentro do nome do professor tem o e-mail dele entre parênteses. Combinado? Ah, professor, o meu está marcado 8 horas. Só que a Emily estivesse ao vivo aqui, ó. O meu está marcado 8 horas. 10 para as 8? Por conta de risco seu? Pode. Mas suponhamos que o Danilo não vá. Danilo, ó, não foi. A Emily seria a próxima a ser chamada. E ela não chegou. Aí vai chamar o Gabriel, né? E ela já poderia estar lá e ser a próxima a ser chamada. Então, vai perder aí, talvez, né, uma oportunidade de já resolver o problema dela. Mas, tranquilamente, eu sei que cada um tem seus afazeres, né? Vai sair, talvez, do trabalho só para isso. Então, toma muito cuidado quanto a isso, beleza? Segunda-feira eu vou mandar para vocês visualizarem. Ver se eu tinha mais algum outro arquivo aqui para mostrar para vocês.
Era o slide que eu vou mandar para vocês lá no grupo, em PDF, era a banca, era o meu próprio slide que eu criei, né? E acho que era somente isso. Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode perguntar aí, a gente tenta te ajudar. Deu 1 hora hoje, ó, 3 da tarde já. Ficamos aqui ainda com o Gabriel, a Aline, o Rômulo e a Miriam. Tranquilo? Deu para poder ter uma noçãozinha, ficar menos preocupado? Menos preocupado, não. Né? A gente falou que valeu, foi bom para ela. Tá, joia, pessoal. Segunda-feira eu posto no grupo, tá? O PDF de cada curso. E se você tiver alguma dúvida também, você me pergunta, sem problema. Semana que vem você vai tirar um tempo para poder imprimir o TCC, encadernar, tá? E aí você vai procurar saber se o seu curso quer receber ele antes, aqueles que eu falei no início, ou se pode levar no mesmo dia da apresentação. Eu vou te dar uma dica que no mesmo dia da apresentação é só o professor Ricardo. Administração, contábeis, pedagogia e psicologia. O restante tem que entregar antes nas coordenações ou no SA. Combinado? A Aline falou que vai diminuir os slides. Valeu, Miriam. Abração. Tchau, Gabriel. Fique com Deus. Valeu, Rômulo. Tamo junto. Encerrando a gravação.